Se uma moeda é lançada 3 vezes, qual a probabilidade de dar cara pelo menos 2 vezes? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, que é o Ivan Azevedo. No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma questão que envolve o conteúdo de probabilidade. Eu sei que muita gente tem dúvida nesse conteúdo e essa questão é aquele tipo de questão que confunde a nossa cabeça, porque dificilmente você tem uma fórmula que vai te dar a resposta 100% pronta. Essa é uma questão de probabilidade que eu gosto, porque você precisa pensar um pouco mais, um pouco além do que apenas aplicar as fórmulas. Perceba que aqui é falado que uma moeda vai ser lançada aí um total de 3 vezes. E lembra, se eu lanço uma moeda 3 vezes, na hora que a moeda ela cai na minha mesa, na minha mão, enfim, no chão, não sei, ela só vai ter 2 possibilidades. Ou ela cai mostrando a cara para cima, literalmente, ou ela cai mostrando a coroa, no caso. Então você tem essas 2 possibilidades, ou vai dar cara ou vai dar coroa. Perceba que aqui é falado que uma moeda está sendo lançada 3 vezes. Guarda essa informação. Além disso, outra coisa aqui que vai ser importante é o que a gente quer. A gente quer que nessas vezes todas que eu vou lançar, caia pelo menos 2 vezes cara. Ou seja, na hora que cair no chão, na mesa, enfim, tem que dar cara pelo menos 2 vezes. E aqui eu já faço uma observação. Pessoal, se é pelo menos 2 vezes, então, ou vai dar aí 2 vezes cara, ou pode dar as 3 vezes que eu jogar a moeda, dar cara. Isso também pode acontecer e também entra aí como um evento que eu quero que aconteça. Você precisa lembrar aqui que probabilidade nada mais é do que um evento que eu quero que aconteça dividido pelo total de possibilidades. Então é exatamente esse o cálculo que a gente vai fazer. A gente vai ver quais são as possibilidades em que acontece isso que a gente quer, ou seja, da cara cair pelo menos 2 vezes para cima. E depois a gente vai dividir pelo total de possibilidades que eu tenho, ou seja, às vezes em que cai coroa também, ou que cai, por exemplo, 3 coroas vão estar dentro desse total de possibilidades. Basicamente é esse o cálculo que a gente vai fazer aqui. Então vamos começar aqui com o evento que eu quero que aconteça. Então o que é que eu quero? Eu quero que caia cara pelo menos 2 vezes. Então você vai ter as seguintes possibilidades, ó. Pode ser que na primeira rodada dê cara, de novo dê cara de novo, e de novo dê cara. Esse seria o ideal. E tá dentro do que eu quero, porque eu quero que caia pelo menos 2 vezes. Se cair 3, ótimo. Mas já caiu pelo menos 2 vezes, então a gente inclui. Pode acontecer também de a primeira dar cara, a segunda dar cara, e a última eu vou representar aqui com a letra O, dizendo que deu coroa. Aqui também é o que eu quero. Por quê? Porque caiu cara pelo menos 2 vezes. Isso aí tá satisfazendo o que eu queria. Outra possibilidade seria cair cara, logo depois cair uma coroa, mas eu dei muita sorte e caiu cara lá no final. Então essa também é uma outra possibilidade. E ainda existe uma última, que é eu dar muito azar e na primeira cair coroa, e aí depois caírem 2 caras. Então perceba que aí tem todas as possibilidades que eu quero, ou seja, todas as vezes em que cara saiu pelo menos 2 vezes. E veja que aqui são exatamente 4 possibilidades. Agora a gente também precisa calcular qual que é o total de possibilidades. Ou seja, quais são todas as formas que essa moeda pode cair. Perceba que aí você pode fazer de várias formas. Se você quiser fazer algo parecido com o que a gente fez aqui no que eu quero, também daria certo. Só que talvez para poupar até um pouco do nosso trabalho, veja que assim, ó, na primeira vez que eu lanço, eu tenho 2 possibilidades. Ou cai cara ou cai coroa. E sempre que eu falo e em matemática eu faço uma multiplicação. No meu segundo lançamento eu também tenho 2 possibilidades. E no meu terceiro lançamento eu também tenho 2 possibilidades. Ou seja, no total eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 possibilidades. Isso daí seria o meu total. Agora você vai lembrar que probabilidade, como a gente falou lá no começo da aula, nada mais é do que eu pegar o que eu quero, que são 4 possibilidades, e dividir pelo total, que são exatamente 8 possibilidades. 4 dividido por 8 a gente pode simplificar por 4 em cima e embaixo. Ficaria 1 sobre 2. Isso daqui, na forma decimal, daria 0,5, que é exatamente o que a gente tem na letra C de casa. Claro que quando o assunto é probabilidade, você tem muitas formas diferentes de fazer,
Mas eu acho que essa questão ela é bem legal. E por que eu trouxe, né? Porque eu já vi concurso cobrando questões muito parecidas com essa, só que com mais lançamentos. Então a moeda é lançada 5, 6 vezes, mas a ideia é basicamente muito parecida. Eu trouxe essa aqui porque ela é mais simples, só para te dar uma ideia mais geral, e aí você expande isso para algumas outras questões. Claro, não são todas as questões de probabilidade que você tem que fazer assim tão detalhado, tem algumas que saem direto pela fórmula, mas eu acredito que essa resolução dá uma boa clareada no que de fato é probabilidade. Espero que vocês tenham gostado, beijão para vocês, excelentes estudos e ó, valeu!